Começa agora pelo canal Yahushua Reina para sempre. A série do Apocalipse agora está revelado o mistério. Na apresentação do palestrante Fernando Pereira Batista, capítulo 1. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o seu sininho e o YouTube entende e manda as notificações. Mais uma pérola da graça. Olá, tudo bem com vocês? Paz e graça aos queridos irmãos do canal Yahushua Reina para sempre. Aqui é o Fernando Pereira Batista com mais uma pérola da graça. A série do Apocalipse agora está revelado o mistério. Quero falar aos queridos irmãos e lembrar aos queridos irmãos que o Apocalipse sempre esteve revelado. Eu dei esse nome à série do Apocalipse para nós aqui não forçar a interpretação e nem interpretar, mas confirmar a interpretação bíblica. Quero mandar um abraço, expressar minha gratidão a todos os queridos irmãos inscritos nesse canal, aos 29 irmãos, que Deus abençoe vocês mais, que Deus venha dar mais vitórias aos queridos irmãos, porque Ele está conosco, aonde nós vamos, aonde nós iremos, Ele sempre estará conosco. Lembrando a vocês, meus queridos irmãos, não esqueça de se inscrever. É só você tocar no sininho, você se inscreve rapidinho, está escrito aí, inscreva-se em vermelho, você toca, você está inscrito. E aí nós vamos levar esse conhecimento para libertar os nossos queridos irmãos na fé, em Cristo. Não é verdade, meus irmãos? E essa é a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. É um livro que foi uma visão dada na ilha de Patmos, né, sobre a destruição que cairia naquele evento chamado 70, na cronologia de Július, juntamente com o padre chamado Gregoriano, nesse ano 70 depois de Cristo, D 70 D.C. depois de Cristo, não é 1970, meus queridos irmãos. Eu falei para vocês, meus queridos irmãos, que aqui nós confirmamos a interpretação da Bíblia e aqui nós somos humildes, aqui nós respeitamos a interpretação. Aqui nós, se nós estiver errado, a gente corrige nossos erros, nós não insiste no erro, porque importa que o homem interior cresça, evolua. Nós, o homem interior, temos que crescer nesse conhecimento. E aqui, se nós errar, nós pedimos sabedoria para Deus e acertamos. E confirmamos a interpretação bíblica. O livro do Apocalipse foi uma visão, da destruição que cairia sobre Jerusalém, o dia da vingança do Senhor, o dia da grande ira. E aqui nós entendemos, biblicamente falando, que a visão foi dada a um território no grego chamado Aion. Aion, o mundo velho, o mundo da antiga aliança. Não podemos colocar isso com a teologia futurista equivocada, mostrar que é para a destruição da humanidade. Aqui na série do Apocalipse nós estamos falando que Deus, Ele fez pactos de alianças. É bem claro, meus amados. Por isso que nós estamos aqui nessa série. Não perca daqui para frente. Tem muitas simbologias, tem muitas coisas importantes aqui que nós iremos aprender. Não perca essa série. Chama a sua família, fique à vontade, meu amado. Faça igual os crentes de Bereia. Vai junto, confere, porque nós aqui temos a mente iluminada. Depois eu vou estar fazendo um vídeo aí falando assim meu testemunho
que Deus fez comigo, por isso estou aqui, sempre dizendo pela graça de Deus. Eu fico muito alegre porque Deus está levantando muitos irmãos aí em graça. Tenho conhecido muitos irmãos nas plataformas digitais e Deus está realmente, meu amado, tirando seus filhos de dentro desse sistema chamado religioso. Isso é muito gratificante, saber que Deus, em todas as gerações, de século em século, iluminará os olhos dos eleitos e das eleitas do Altíssimo. Tem pessoas que têm problemas de mudar. Tem pessoas, aquelas pessoas que dizem assim: eu nasci católico, eu vou morrer católico. Tem pessoas que dizem: eu nasci no berço evangélico, e vou morrer no berço evangélico. Tem pessoas que dizem: eu aprendi todos os anos, 30 anos, 40 anos de crente dentro das igrejas e instituições e aprendi assim, não mudo, tenho minha opinião formada, eu não mudo. E aí as pessoas vão levando a sua mente para o erro. Porque eu não tenho um problema de mudar, meus amados irmãos, não tenho. Não tenho. Se nós mudar para a verdade, isso Deus aprova. Nós não podemos mudar para a mentira, mas mudar para a verdade, isso é do Filho de Deus e da Filha de Deus. Essa série está mostrando para nós que Deus realmente, categoricamente, o nosso Criador, o Altíssimo, Yahushua, que chegou no português Brasil para nós, Jesus, com todo respeito aos irmãos, que aqui nós analisamos as Escrituras, não analisamos a fé de cada um de vocês, meus queridos irmãos, com todo respeito, mas Deus, Ele não mostra no livro do Apocalipse que Ele irá, ainda no futuro incerto, pela boca dos profetas no Antigo Pacto, nem na boca dos apóstolos, nem na boca dos patriarcas, que Ele teve uma mensagem dizendo que ia destruir o mundo cósmico, esse mundo físico, material, temporal, aleatório que vivemos. Ele fez pactos de aliança. Isso é bem claro, meu amado. É óbvio. Isso é óbvio. Mas eles insistem em continuar dizendo: eu nasci assim, eu sou teólogo, eu sou pastor, eu sou pega bem. Eu estou com a verdade. É a mesma coisa. Eu sou a verdade. Eles querem dizer como falou o Salvador. Eles querem falar como falou o Salvador nos dias da sua vida. Que Ele era o caminho, a verdade, até o madeiro. Então eles se colocam no lugar de exclusivistas. Eles estão certos, eles vão para o céu. Eles pregam tanto o céu, mas eles realmente nem sabem, meus amados, o que significa céu aqui nas Escrituras. Esta é a grande realidade. Mas nós, em graça, nossos olhos foram iluminados. E por isso estamos aqui nessas plataformas digitais. Estamos aqui reunindo como igreja, levando esse papiro limpo, essa água limpa, que é o Evangelho da graça de Deus. Eu falei para vocês no outro áudio que eu respeitava muito, eu sempre falo, respeito a linha de pensamento que diz que o número 144.000 é um número simbólico. Respeito, eu falei para vocês que eu respeito muito e que ele pode estar certo. Também falei, quem leva esse número no literal, por isso que eu falo, meus amados, a Bíblia se entende como, Fernando? Como que se entende a Bíblia, a cópia de João Ferreira de Almeida, que é a cópia das Escrituras? Se entende de uma forma profética, literal
e simbólica. Por quê, Fernando? Porque a Bíblia tem muitos símbolos. Era a língua que os hebreus tinham. Era figuras de linguagem. Era as palavras dos profetas. Eram as palavras que eles tinham, até mesmo os patriarcas. O que é literal? Literal é algo material. O que é literal, Fernando? Literal é uma realidade que está se passando nesse mundo físico. O que é literal? Aquilo que nós pegamos, que nós tocamos, que é acontecimentos reais. O que é, Fernando, simbólico? Simbologias é você pegar um símbolo de uma coisa que não é real e fazer a comparação. Você vai usar uma força de expressão. Um exemplo. Eu chamo uma pessoa de leão, mas essa pessoa é leão? Não. Eu estou fazendo uma comparação, mas ela é humano. O que é profecias? Profecias existiu na boca dos antigos profetas do antigo pacto, porque o Salvador disse, o último profeta foi até João Batista. Deus se manifestava e falava na boca dos profetas as profecias que ia acontecer no futuro. E as profecias aconteciam porque vinha da parte de Deus. Então, essa era a língua dos hebreus, meus amados. Eu não tenho problema de corrigir, a gente tem que ser humilde. Eu falei para vocês que eu acreditava que era de uma forma literal, literalmente, mas olhando as escrituras, alguns capítulos do Antigo Pacto, eu entendo para vocês e faço essa conclusão hoje dessa série aqui do Apocalipse, aqui falando sobre os 144 mil, porque coisas maravilhosas desse ensinamento do Apocalipse, da revelação da ilha de Pátmos virá. Você não pode perder, não saia, não perca essa série, meu amado. Não perca essa série. Essa série você vai ler a Bíblia de uma forma que você nunca leu. E eu li o capítulo de número 24 de Mateus e versículo 22. E eu entendi que estava trazendo isso por literal. E eu falei que respeitava, concordava com outra linha de pensamento, que não era simbólico. Mas eu concluo essa série aqui. Esse capítulo 7. Eu concluo esse capítulo 7 falando de 144 mil, afirmando que essa linha de pensamento literal que eu tinha, que eu não tenho mais, caiu por terra. Por quê, Fernando? Porque realmente, categoricamente falando, é números simbólicos. 144 mil não tem como ser números literais. Pasmem vocês. O Filho de Deus e a Filha de Deus, ele corrige os seus erros. Ele é humilde, ele tem a natureza divina, ele é guiado pelo Espírito de Deus. E nós erramos e acertamos, erramos em nossa carne, mas o nosso espírito está aperfeiçoado. Por que, Fernando, você chegou a esta conclusão do capítulo 7? Porque existe o capítulo 14 do Apocalipse. O Apocalipse, capítulo 14, fala de 144 mil também. Então, vamos aqui mergulhando nesse papeiro tão maravilhoso. Quando eu li aquela passagem de Abraão, que Deus chega a Abraão, diz a Abraão, a sua descendência será como a areia do mar e como as estrelas do céu.
Deus disse a Abraão, a sua descendência, falando a descendência na parte da fé, não segundo a carne. Fé, meus amados, marca aí. Disse segundo a fé, a promessa. Ele disse, a seus descendentes será como as estrelas do céu e a areia do mar. E ele disse a Abraão, Abraão, tu pode contar? Você consegue contar a areia do mar? Você consegue contar as estrelas do céu? Nenhum ser humano consegue. Então, se nenhum ser humano consegue e nunca conseguiu, meu amado, então eu chego a uma conclusão aqui na série do Apocalipse, agora está revelado o mistério, do capítulo 7, que não são números realmente literais, mas são números simbólicos. É uma simbologia, é uma visão. Por quê, Fernando? Porque os testemunhos de Jeová dizem que é números literais. Eles dizem que é números literais, mas não tem como, meu amado, ser números literais. É a mesma forma quando nós chegaremos lá, falamos do milênio, vamos falar do milênio, que eles entendem que é número literal e não é literal. É números seletivos. Porque seria uma grande contradição Deus contar os escolhidos. Escolhidos, meu amado, eu entendi que não pode ser contado. É como ele fez a promessa a Abraão. Fez a promessa a Abraão, que seria os seus descendentes, segundo a fé, as estrelas do céu e a areia do mar. Então aqui mostra na visão que são números simbólicos. Primeiro, por que, Fernando, você chegou a essa conclusão? Que são números simbólicos. Por que, meu amado? Vamos voltar um pouquinho, vamos lembrar um pouquinho aqui. Olha só. O capítulo 7. O capítulo 6. Volta aqui um pouquinho. O capítulo 6. Não, capítulo 7 de Apocalipse. O tema hoje, fazendo essa conclusão aqui dos 144 mil, a conclusão e o título é: os 144 mil realmente são números simbólicos. Olha o que diz isso aqui, meu amado. Olha como isso aqui é forte. Olha, esse capítulo 7, versículo de número 1 diz, olha, e depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Eu já falei para você que a palavra terra aqui na visão era a Jerusalém de então e a Jerusalém de então. Português Brasil, aqui não é que eu estou falando em dish nem hebraico, meu amado. É porque tem uma passagem no Português Brasil que diz que o nome de Deus estaria sobre os hebreus e o nome da sua santa cidade. Nós aqui temos uma cópia em nomes português, mas isso não é o assunto do momento. Mas também a gente não vai pegar no pé da letra, porque o nome, a grandeza de Deus está na sua fidelidade, no seu caráter, mas no Português Brasil não. Você está entendendo, meu amado? Então os hebreus tinham o nome de Deus, sim, literalmente falando. A cidade também tinha o nome de Deus, sim. Isso era literalmente, mas nós aqui vamos respeitando os queridos irmãos, usando o Português Brasil, porque nós temos que lembrar, meu amado, nós estamos com a cópia em nossas mãos. Capítulo 7, versículo 1. E depois dessas coisas vi 4 anjos. Eu não estou dizendo aqui que a Bíblia tem contradições, a sua história é genuína, a história é verdadeira. Eu estou dizendo
que os nomes estão mudados, porque nomes que estão aqui é português Brasil. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra as árvores alguma. Então, a palavra mar, pessoas também, gentílicos, se refere a gentios, árvore, pessoa também. Esse mar aqui, se referido ao Apocalipse capítulo 7, versículo 1, é pessoas eleitas, é gentílicos que se converteram, ouviram a mensagem, seguiram a Cristo, acreditaram em Cristo. A árvore também, mas ele diz que ele viu um anjo que subiu do lado, versículo 2, um anjo que subiu do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. É o próprio Yahushua, na representação, na simbologia, e clamou com grande voz os 4 anjos que foram dado poder para danificar a terra e o mar. Então, aqui Deus, esse anjo que tinha um ser do Deus vivo, que é o próprio Deus Yahushua, o Cordeiro, ele não permitiu que a destruição chegasse. A destruição de quê, Fernando? Literalmente agora falando de Jerusalém. Reteu os 4 ventos de Jerusalém, os 4 cantos da terra. Porque realmente, meu amado, isso é literal. Jerusalém de então, quando estava com o templo reformado pelo rei Herodes, ela tinha um símbolo mesmo de um tabernáculo. Era essa cidade, esse território Aion habitado, ele era quadrado. Eu não estou falando um mundo cosmo, que a Bíblia apresenta como ciclo da terra. Mas Deus disse a Moisés, só para cá, Moisés, que eu vou te mostrar o modelo do tabernáculo, e você faz. Era um modelo quadrado. Então, na visão, ele diz os 4 cantos da terra, aquele território habitado, tinha 4 cantos. E Deus disse, aquele que tinha o ser do Deus vivo, não danifiqueis a terra. Por quê? Porque Deus não ia permitir que aquela destruição chegasse e afetasse os eleitos, convertidos, o mar, as árvores que estavam ali, meu amado. Essa é a interpretação aqui da série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Antes de vir o dia do Senhor, o grande dia do Senhor, a destruição total, a ira, ele deu ordem aos 4 anjos, mostrando seu poder, a sua ira, para não danificar a terra, nem a árvore, nem o mar, porque Deus ia dar o escape para os seus eleitos. E esses eleitos aqui que mostra é o capítulo 7. Os cristãos, falando assim, usa a palavra, aqueles que seguiam a Yahushua, que se converteram, e eles estavam ali no 1º século. Essa multidão que apresenta aqui os 144 mil, do versículo 9, que nós já lemos aqui, olha só como isso aqui é interessante. Os santos mártires está mostrando era aqueles que Deus ia dar livramentos. Agora acompanha comigo isso aqui. Eles não estavam dentro dos muros de Jerusalém quando os romanos, Tito, Vespasiano, os romanos e muitos soldados da Arábia, muitos soldados da Síria, estavam ali com a sua dinastia no meio dos romanos. Tinha a Líbia também ali. Olha só, versículo 9 do capítulo 7. E depois dessas coisas, depois dos selados, os selados, para não participar da destruição, da grande tribulação, que o Salvador disse no Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos 13,
Deus selou eles, assinalou eles. Eles eram escolhidos para não participar dessa destruição. Por isso que apresenta os 4 anjos ali, dando ordens, segurando para não danificar a terra de Jerusalém. Isso aqui é muito importante, meu amado. Capítulo 7, versículo 9 diz: depois dessas coisas, olhei, eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações. Olha só, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o cordeiro, trajando vestes brancas, com palma nas suas mãos. Isso aqui está em vida, viu, meu amado? Espírito não bate palma. Vocês que usam teologia futurista. No céu não se bate palma, se bate palma na parte terrena. E clamaram com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: assim seja, louvor e glória, sabedoria e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Versículo 13 do capítulo 7. E um dos anciões me falou, dizendo: estes estão vestidos de vestes brancas. Quem são? E de onde vieram? Ponto de interrogação. E disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Cantará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Olha como isso aqui, eu cheguei a essa conclusão que essa multidão, os 144 mil, que se referia a todas as tribos de Israel, somente a de Dan ficou fora. Tem vários capítulos no Antigo Pacto mostrando que eles entendem que ficou fora porque era idólatras, segundo a carne falando. Mas aqui está mostrando para nós, meus amados irmãos, que é número simbólico, sim, porque esses hebreus, filhos de Jacó, eles estavam, literalmente falando agora, literalmente, que eles estavam lá em Jerusalém. Flávio José conta que houve judeus, cristãos do primeiro século, que eles fugiram antes da guerra, antes da vingança, antes de Tito sitiar Jerusalém, como diz Lucas capítulo 21, versículo 22, 21, 22. E que Deus selou eles, selou, e aqui estava os primeiros cristãos judeus, hebreus, falando assim, os primeiros seguidores de Yahushua, hebreus, que Deus selou eles para não participar
dessa grande tribulação, para não participar, não participar do princípio de dores, para não participar da grande tribulação, que ele disse, Mateus 24, que haveria uma grande tribulação, como nunca houve e jamais haveria. Mas eles estão agora, os teólogos modernos, há muito tempo atrás, dizendo que vai haver uma grande tribulação no mundo mundial, que vai afetar todos os continentes, que vai haver uma grande tribulação. E aí eles falam da marca da besta, o chip, os robôs. E aí eles vão aqui na internet, aqui no YouTube, colocando medo nos filhos, nas filhas de Deus, dizendo que não vão para o caixão, que o anticristo está vindo, que é um líder político poderoso, mundial, que agora eles dizem que é o Emmanuel Macron, o presidente da França. Meu amado, a Bíblia, as Escrituras não diz isso. Pare, vocês religiosos. Eu não sou contra pessoas, somos contra doutrinas, confronto doutrinários. Vocês estão chamando Yahushua, Jesus, de mentiroso, de falso profeta, porque ele disse, meus queridos irmãos, o canal Yahushua reina para sempre, que não haveria outra tribulação como aquela que eles passaram. Ele disse, capítulo 24, 34, é bem claro, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo do quê, Fernando? Salvo do princípio de dores que viria, salvo da grande tribulação que viria, salvo do juízo de Deus que cairia. E estes aqui, essa grande multidão, eles foram salvos desses dias, desse evento, meu amado. Esta é a Bíblia já interpretada. Ele disse que nunca houve uma tribulação como aquela, desde quando o mundo existiu, desde quando foi criado Adão, desde quando veio o dilúvio. Ele disse, nunca houve uma tribulação como aquela. Ele disse, e jamais haverá outra. Outra, vai passar século, vai entrar século, geração vai, geração vem, mas nunca, jamais haverá outra, disse o Salvador Yahushua. Mas eles insistem dizendo que vai haver uma grande tribulação agora nos continentes. Uma tribulação no Brasil, uma tribulação na França, uma tribulação no Japão, uma tribulação na Turquia, uma tribulação... Aí eles vão, uma tribulação mundial que vai afetar todos os seres humanos. E ainda diz que Deus vai meter fogo, vai trazer um juízo sobre a humanidade. Que é isso? Para com isso, pastores. Deixa a Bíblia interpretar mesmo. Então, esses judeus aqui da visão, que se refere aos selados, porque eles não participaram aqui da grande tribulação, meus amados. É bem claro. Aonde você descobriu isso, Fernando? Onde você leu isso? Mateus, capítulo de número 24. Abra lá, meu amado. Do 16 ao 22. Mateus capítulo 24, do 16 ao 22. Quem era essa grande multidão selado? Juntamente com as tribos, com as tribos de Israel ali. Quem era eles, Fernando? Vamos lá. De 16 diz assim. E então, os que estiverem na Judéia, fujam. Isso aqui, meu amado, é literal. Você está entendendo? Essa série do Apocalipse agora está revelado o mistério. Versículo 16. Então, ele está profetizando. O Salvador, ele era o verdadeiro profeta, filho de Deus, revestido de carne e sangue. A profecia dele que saía da boca dele era a profecia do próprio Criador.
do Espírito de Deus, viu, pastores? Vocês que ficam chamando o Salvador de mentiroso, com as suas teologias futuristas. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Agora eu pergunto a vocês, meus amados. Os 144.000 do capítulo 7 do Apocalipse era estes judeus do primeiro século chamado, convertido, juntamente com os outros gentílicos. Por isso que apresenta lá multidões. Eles estavam juntos ali, meu amado. Multidões, tribos, línguas, nações. E Deus aqui, Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, Deus não deixou eles participarem dessa tribulação que houve e jamais haveria outra. Então aqui não é essa teologia futurista que diz que o Espírito Santo vai sair daqui no dia da tribulação, que não vai estar atuando mais aqui. Não, ele tirou os eleitos de lá, quando aconteceu essa tribulação, das Escrituras. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Meu amado, meu querido irmão, você aí, pastores, tem um pastor aqui na internet que ele afirmou com todas as letras aqui no YouTube, que ele fala dos 7 selos, das 7 trombetas do Apocalipse. Ele diz que é a destruição da humanidade. Como, meu amado? É a destruição da humanidade. O que vai adiantar se Deus vai destruir a humanidade e fugir para o monte? Como? Como isso, Fernando? Como? Está dizendo aqui não é a Itália, a França, o Brasil. Não está dizendo São Paulo. Está dizendo aqui Judeia. Olha, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem fugiu para os montes, Fernando? Esses judeus aqui do Apocalipse 7. Deus deu livramento para eles. E quem estiver sobre o telhado não deixe tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes. Versículo 19. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Olha, isso aqui era judeus mesmo. Porque haverá, então, uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Aqui está a palavra, a profecia do nosso eterno Salvador. Mundo, porque haverá então uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo. O mundo aqui, meu amado, se referia ao mundo de Moisés, não é esse mundo do século 21. Ele diz, até agora, naquela geração dele, meu amado, na geração dele, até agora, nem tampouco há de haver. Aí ele diz, versículo 22, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quem são, Fernando? Quem são estes que não foram sitiados, que não foram mortos, que perseveraram até o fim, que ele disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem foram esses salvos? Foi os 144.000, que é um número simbólico aqui nas Escrituras. Eles é que saíram antes de Jerusalém ser destruída. Eles fugiram, Deus selou ele, porque os 4 anjos estavam retendo os ventos, a ira de Deus. Olha como isto é bem claro aqui na série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. Então nós aprendemos, Fernando, de uma forma literal,
profética e simbólica, a Bíblia é assim, meu amado. A multidão do Apocalipse 7, das tribos de Israel, elas estavam todas juntas e foi dado para eles foram selados, eles foram protegidos, eles foram guardados. Deus deu livramento para cada um deles, porque eles eram eleitos e eleitas de Deus. E aqueles que não conseguiram fugir, realmente não foram salvos daquela tribulação, foram mortos. Ele diz, ai das mulheres que estiverem amamentando naqueles dias, porque foi cruel, meu amado. Quando a invasão, se você pegar a invasão de Nabucodonosor, lá no Antigo Pacto, lê lá que você vai entender, meu amado, o que era sitiar uma cidade. Era cruel, era muita maldade, meu amado. Eles sitiava e ninguém poderia sair. Pega a história da destruição de Jericó, fechada por dentro e por fora. Meu amado, terrível, foi terrível aquele dia. Mas os eleitos, os salvos, os escolhidos, se não fosse por causa dele, esses dias não seriam abreviados. E foram. Apocalipse capítulo 7, voltamos lá agora. Quem são os 144 mil que simbolizou aqueles escolhidos que estavam lá em Israel? Por isto é um número simbólico. Agora, Fernando, e o capítulo 14? Ali é os mesmos 144 mil ou é outro 144 mil? É coisas diferentes. Estes aqui fugiram para os montes, foram selados antes da destruição. E estes aqui, Fernando, do Apocalipse capítulo 14, quem são eles? É outros 144 mil, meu amado. O propósito de Deus, meu amado, nos selos, foi restaurar algo novo. Você está entendendo? Restaurar as coisas invisíveis e as coisas visíveis. Restaurar a sua criação, fazer uma nova aliança. O que diz lá em Apocalipse capítulo 14, Fernando? Lá é os mesmos 144 mil. Foi aqui que eu concluí que é números simbólicos, não é número literal, como diz os TJ, que eles se colocam no lugar dos 144 mil e dizem que Deus contou esse número como humano, um número pessoal. Não, aqui é que eu falo para você, milênio, 1000 anos. A gente vê no Antigo Pacto, nós vamos entrar lá, meu amado, no milênio. Não perca essa série. Você vai entender que número é esse, se é um número espiritual ou se é um número humano. É isso que nós temos que separar, meu amado. O capítulo 14 é outro 144 mil, meu amado. Não é aqueles mais que fugiram antes da ira do Senhor, antes do dia do Senhor, profetizado por Daniel, pelos profetas, por Naum, por Joel. Não, esses aqui é outros. É outros 144 mil que agora representava a sua totalidade. Olha, eu vou terminar isso aqui, meu amado. Representava a sua totalidade entre gentios e hebreus. Hebreus e gentios. Olha só, esse capítulo 14 do Apocalipse. O cordeiro, seus remidos sobre o monte Sião. Olha só. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouviram uma voz do céu como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão. Ouvi uma voz de harpistas que tocavam com suas harpas e cantavam um cântico novo,
diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Marque aí. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus, para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são repreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a terra, e toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei Deus e dai-lhe glória, porque a vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu a Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Eu vou terminar aqui até o versículo de número 7. Falando para vocês, concluindo agora o capítulo 7, que aquela multidão de salvos que nós lemos no capítulo 7, as tribos, falada cada nome de cada tribo, não aqueles 144.000, não é este que está no monte Sião com o Cordeiro, não é. Aqui são números simbólicos representando gentios salvos e representando hebreus. Olha como isso aqui é muito interessante, meu amado. É muito forte isso aqui. Olha o que Deus fez. Vamos voltar um pouco em Êxodo. Vou terminar agora. Abra a vossa Bíblia no livro de Êxodo. Vamos ver. Vamos entender isso aqui, meu amado. Essa é a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Volta um pouco ao livro de Êxodo. Olha o que diz aqui. Conclua essa série dizendo que são números simbólicos mesmo. Olha só. Êxodo, capítulo de número 19. Vamos ver o que Deus fez aqui. A sombra daquilo que viria. Esta é a resposta que eu tenho para você. O antigo pacto, a antiga aliança, era a sombra daquilo que viria. Era a sombra da nova aliança. Era isso que estava representando aqui. Apocalipse, capítulo 14, meus amados. Isso a religião não vai te ensinar nunca. Mas os filhos e as filhas de Deus, através do Espírito e do Evangelho da Graça, você aprende a verdadeira interpretação das Escrituras. Daqui para frente, essa série ela vai ficar muito forte, hein? Fazer igual o sistema. Vai ficar forte demais, meu amado. Inscreva-se nesse canal, dê o seu like, dê o seu joinha. Não perca essa série, compartilha. Você vai se surpreender com essa série. Você vai ouvir coisas que você nunca ouviu. Tem muitos pregadores da graça aqui no YouTube, nas plataformas digitais. Tem muitos pregadores da graça que Deus tem usado tremendamente. Olha só, os filhos e as filhas dele para rebentar e quebrar a perna desse sistema chamado religioso. Olha só. Êxodo 19, para nós entender Apocalipse 14 um pouco. Olha só como isso aqui é muito interessante. Êxodo 19, vamos ver aqui direitinho.
para nós não errar aqui nos capítulos e versículos, olha, diz assim, versículo 1. O título diz, Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Olha só, Êxodo, capítulo 19, versículo 1 em diante. E ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Olha a sombra aqui, está representando o Apocalipse capítulo 14. Ao terceiro mês, eles saíram do Egito. Os filhos de Jacó e chegaram no deserto da onde? O deserto de Sinai. Sinai, aqui nas Escrituras, o apóstolo Paulo disse no dia da sua vida que ele estava localizado na Arábia. Ele confirma isso, eu também confirmo. Midian, nós conhecemos a história ali, que é o Monte Jabel Elor. Você pode entrar aí no Google e ver que é o Monte Jabel Elor. Ele está cercado com a maior segurança do governo da Arábia Saudita. Ninguém pode entrar, a não ser os turistas que ali estão. Tem as suas evidências, tem as suas provas que realmente os acontecimentos, a lei que foi dada para eles ali em Tábuas, aquela primeira aliança que Deus fez com eles, aonde eles não puderam cumprir, e o Salvador veio cumprir. Por isso, sombra, é o Monte Jabel Elor. Para você pode pesquisar aí. Não é esse monte aí que está em Israel, em Tel Aviv, de 1948, não é. Isso é uma mentira do sistema religioso, que eles vão lá, traz óleo, joga sobre as pessoas. Não, meu amado. Isso para com essas religiões judaizadas. Eu respeito as pessoas. No terceiro dia ele sai. E é dado a ele, a Moisés, as leis de mandamento, ordenança. É a primeira aliança que Deus faz com os hebreus, com os filhos de Jacó. Aqui se referia ao próprio Monte Sião. É o Sião, era um monte físico, era a sombra, meu amado. Sinai, na Arábia, era o Monte Sião. Falado por Davi nos Salmos, era o Monte Sião, um monte de Deus. Um monte, por que o monte de Deus, Fernando? Físico, material, literalmente falando. Por quê? Porque era o monte que Deus fez a primeira aliança com os filhos de Jacó. Porque partiram de Refetinim e entraram no deserto de Sinai, onde acamparam Israel, pois ali se acampou em frente ao monte. Subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou o monte, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, assim falará a casa de Jacó, anunciarás aos filhos de Israel, vós tendes visto que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim? Agora, pois diligentemente ouvis a minha voz e guardaste a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal, povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. O versículo 17, meu amado, isso é forte demais. E Moisés levou o povo fora do arraial. Versículo 17 do capítulo 19. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremeu grandemente.
e o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. E Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o gume do monte, chamou o Senhor Moisés do gume do monte, e Moisés subiu. Olha isto daqui, meu amado. Os 144.000 que estava reunido com o Cordeiro, simbolicamente falando, no monte, era o próprio monte Sinai, estava representando os 12 anciões, estava representando os 12 hebreus salvos, as 12 tribos de Israel. Deus chamou e deu aliança em ordenança, mandamento para estes homens, para os filhos de Israel. E aí eles começam com essa lei de ordenança e mandamento. Agora a simbologia do capítulo 14 mostra que agora ele reúne os seus escolhidos, não só os hebreus, que foi mostrado aqui no Monte Sinai, no Monte Sião, que foi dado as leis para eles cumprir, mas eles não puderam. Quem cumpriu foi o Salvador na sua morte. Agora Yahushua está reunido com os salvos gentílicos, está reunido com os salvos hebreus. Esta é a série do Apocalipse, representando a totalidade dos eleitos, dos predestinados de antes da fundação do mundo. Deus aqui em sombras está mostrando a Moisés, dando a Moisés leis, mandamentos em pedra, e ele chama Moisés e diz: Moisés, vocês serão... Olha o versículo 10 do capítulo 19. Disse também ao Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica hoje e amanhã, lavem as suas roupas. O que Deus estava dizendo? Que seria um povo peculiar, propriedade exclusiva, somente sua, não seria de outro, não seria de Satanás, do capeta, de Lúcifer. Ele está dizendo: será só meu, propriedade exclusiva minha. Esta é a mensagem do Evangelho. A sombra representou Moisés recebendo a primeira aliança que Deus fez com eles. Agora em Apocalipse capítulo 14 mostra Yahushua fazendo uma aliança no próprio Monte Sinai, que não era mais físico, por isso é simbólico, não era mais Sinai físico, terra, que era na Arábia, o Monte Jabel-Oló. Ele está no Monte Sião espiritual, dando aos filhos de Israel escolhido, dando aos gentílicos as leis para colocar em vossos corações, nas suas mentes, no seu cérebro. Esta era a lei do Espírito da vida. Esta é a interpretação das Escrituras, meu amado. Você não pode perder essa série. Você não pode perder essa série. Essa série, ela fala ao nosso coração. Ela fala ao nosso coração. Olha só, olha o que ele diz. Olha, meu amado, isso aqui é muito importante. Marque aí, meu amado, Êxodo capítulo 19, para nós entender. Esse mistério agora está revelado à série do Apocalipse. Ele diz que o povo dele seria o quê? Olha, versículo 5. Versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvistes a minha voz e guardaste a minha aliança. Ele fez a primeira aliança com os filhos de Israel. Aqui era só os hebreus, sombra. Agora diligentemente ouvistes a minha voz e guardar a minha aliança, então sereis minha propriedade
propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal, um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Agora, volta a Apocalipse capítulo 14. A aliança que é dada no coração no Monte Sinai espiritual, simbólico, meu amado, é simbólico. Olha só isso daqui, meu amado. Capítulo 14 do Apocalipse, volta aí. Olha isso daqui. E olhei, capítulo 14, olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. Agora esse monte aqui em Apocalipse era o monte espiritual, não era mais físico, era o monte que era só aquele monte de Sinai, aquele monte que ainda existe, terreno cercado lá na Arábia, pelo governo da Arábia Saudita, Jabal Oló. Esse monte, ele ficou somente na carne, mas esse monte aqui no livro do Apocalipse mostrou que era um monte espiritual. Esse monte estaria agora não em Arábia Saudita, como o apóstolo Paulo disse, que a Arábia representava a escrava que gerou filhos para a escravidão, mas que esse monte aqui agora ele gerou filho, Sara, filhos e filhas para a liberdade, para a salvação, para seres livres. Olha como isso é simbólico. Por isso, meu amado, vamos ler a Bíblia de uma forma literal, profética e simbólica. E olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do seu pai. Qual era o nome do pai que estava escrito nos filhos eleitos de Israel? Qual era o nome? Uma geração eleita peculiar, uma geração eleita peculiar de Deus, sacerdotal, vivos, reinando em vida. Esta é a revelação do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. Tinha escrito agora na testa onde? O que é a palavra testa, Fernando? É no coração, na mente. A palavra, a lei da vida está aqui agora, não está fora, não está no monte Jabeloló. O que tem lá nesse monte hoje é forças armadas para ninguém entrar, para ninguém ver, para ninguém tocar naquelas terras. Estava ali, eles receberam ali os hebreus, os filhos de Israel com Moisés. Agora os eleitos recebem no monte Sião espiritual por Yahushua. E versículo 2 ele diz: eu vi uma voz do céu, com uma voz de muitas águas, voz de grande trovão. Olha que está representando a mesma coisa lá de Êxodo 19. Olha o que diz. A mesma, aqui era sombra, agora está sendo uma realidade em Apocalipse 14. Olha, e eu vi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de um grande trovão. Ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas. O que Deus fez ali no monte Sião, no monte Sinai, foi uma justiça. Ele fez justiça. Ele fez justiça dando aliança. Agora ele faz justiça com seus filhos eleitos, com as suas filhas eleitas, com os hebreus e com os gentílicos. Quebra a barreira da separação e ele faz uma aliança tão maravilhosa e coloca essa aliança dentro dos nossos corações. E cantava como um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, ninguém, senão os 144.000 que foram comprados. Da onde? Da terra. Estes são os que não contaminaram com as mulheres. Aqui, viu, judaizados, não está falando de uma mulher feminina, pessoa que vocês gostam tanto de rebaixar a religião. Não, está falando aqui das mulheres que eles não se contaminaram. Era
as suas idolatrias, seus ídolos pagãos que o apóstolo Paulo chama nesse mundo que não é nada, eles não é nada, eles não andam, eles não respiram. Ele está dizendo que não contaminaram com as mulheres é aqueles que não foram idólatras, porque hoje na nova aliança, meu amado, os filhos de Deus, eles não são idólatras, eles receberam a lei agora no coração. É isto que está dizendo, que não tinha vários deuses, eles não contaminam mesmo. Os filhos de Deus em graça não se contaminam com as prostituições, não se contamina com as religiões, não se contamina com as mentiras. É esta a revelação do Apocalipse. E cantaram um cântico novo. Só os eleitos sabiam e sabem cantar. Este, versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com as mulheres porque são virgens. Virgens, não está dizendo que é virgem, ou como é que fala, biologicamente, não. Porque eles são perfeitos, estão sem pecado. Viu, religiões? Vocês que chamam nós de pecador, estamos virgem, sem pecado, porque o Salvador tirou, cumpriu, era sombra. Estes são os que não estão contaminados com as mulheres, porque são virgens, que são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados com primícias de Deus para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E eu vivo lá pelo céu, e tinha o Evangelho eterno a proclamar aos que habitam sobre a terra, de toda a nação, tribo, língua e povo. Aqui está a igreja. Aqui está a igreja unida, pregando este evangelho eterno, esse evangelho que não é um evangelho que só prega pela metade, ele é eterno. A salvação, ela se estendeu a todos aqueles que são eleitos, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a vinda e hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. O juízo estava chegando. No ano 68 foi essa visão, e já estava mostrando a realidade que chegaria, e a realidade chegou. Apocalipse capítulo 21, chegou a realidade, o novo céu, a nova terra, chegou a realidade, meu amado. A realidade é que ele uniu com nós, que é por número simbólico, no Monte Sião. E esse Monte Sião está dentro de mim, dentro de você, dentro da igreja. Este é a mensagem da graça de hoje. Então, eu termino essa conclusão, que não era número mesmo, não era, como eu defendi no outro áudio, não era números literais, mas é números simbólicos. Você gostou, meu amado, dessa mensagem? Não perca. Daqui para frente, você vai se surpreender com a mensagem da graça, do evangelho puro, do evangelho verdadeiro. Vamos falar agora das 7 trombetas. Tem coisa aqui muito interessante. Vamos falar das primeiras 4 trombetas. Você vai se surpreender, que foi o aviso, o evento que aconteceria sobre Jerusalém, as 4 primeiras trombetas. Não perca essa série. Agradeço a você que vai ouvir esse áudio. Consulte as escrituras, consulte mesmo, meu amado, analise, porque a Bíblia está interpretada. A sombra, ele estava lá no monte material, terra, na Arábia. Agora ele estava com os 12 apóstolos, representando os eleitos, os filhos de Israel, e os 12 anciões. E agora ele estava com os 12 apóstolos, representando a
a nova aliança. Esta é a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Tô indo. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Que Deus ilumine mais os nossos entendimentos. Eu sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Um abraço a todos.